Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso sobre a trajetória da humanidade. Hoje vamos falar de um dos temas mais empolgantes e fundamentais para entender quem somos e de onde viemos. O assunto da nossa aula é as primeiras espécies humanas. Você já se perguntou quais foram os nossos ancestrais? Como eram? Onde viviam? Como se comportavam? A jornada do ser humano sobre a Terra não começou com a gente, do jeito que somos hoje. Ela foi construída ao longo de milhões de anos, por várias espécies diferentes do gênero humano, que caminharam, pensaram, criaram ferramentas e contribuíram, cada uma à sua maneira, para a construção daquilo que chamamos de humanidade. E é exatamente essa jornada que vamos explorar agora. Vamos começar. A evolução da espécie humana é um processo complexo, que não aconteceu em linha reta. Durante muito tempo, várias espécies humanas coexistiram, se espalharam por diferentes partes do planeta e deixaram marcas que até hoje são estudadas por arqueólogos e paleoantropólogos. O gênero ao qual pertencemos é o gênero Homo, mas antes dele, existiram espécies mais antigas, que também fazem parte da nossa linhagem evolutiva. Um dos exemplos mais conhecidos é o Australopithecus, que viveu há milhões de anos na região da África. Entre os fósseis mais famosos dessa espécie está o da chamada Lucy, descoberta no continente africano e considerada um dos achados mais importantes da ciência moderna. Lucy tinha um esqueleto bastante completo para a época em que viveu e mostrou aos cientistas que o bipedismo, ou seja, a capacidade de andar sobre dois pés, surgiu antes mesmo do cérebro humano ter o tamanho que conhecemos hoje. Isso foi revolucionário para a ciência, porque provou que a postura ereta foi uma das primeiras grandes mudanças do nosso processo evolutivo. O Australopithecus já andava em pé, ainda que de forma não totalmente eficiente, e se alimentava de frutas, raízes e outros elementos disponíveis no ambiente. Embora não produzisse ferramentas sofisticadas, já demonstrava certa inteligência em lidar com o ambiente ao redor. Com o tempo, novas espécies surgiram. Uma delas foi o Homo habilis, cujo nome significa homem habilidoso. Ele viveu há cerca de 2 milhões de anos e foi o primeiro a produzir ferramentas de forma sistemática, usando pedras lascadas para cortar carne, raspar peles e fabricar outros utensílios. O Homo habilis tinha um cérebro maior do que o do Australopithecus e também uma postura mais ereta. Isso permitiu que ele desenvolvesse comportamentos mais complexos e começasse a depender menos do instinto e mais da inteligência para sobreviver. As ferramentas produzidas pelo Homo habilis foram um marco na história humana, pois indicam planejamento, capacidade de antecipação e transmissão de conhecimento entre os membros do grupo. Depois do Homo habilis, surgiu uma espécie ainda mais evoluída, o Homo erectus. Ele foi uma das espécies humanas que viveu por mais tempo e se espalhou por grandes regiões da Terra. Viveu na África, mas também se expandiu para a Ásia e para a Europa. O Homo erectus foi responsável por uma das maiores conquistas da humanidade, o domínio do fogo. Essa descoberta teve impactos profundos na vida dos grupos humanos. O fogo permitiu cozinhar alimentos, o que facilitou a digestão e aumentou a absorção de nutrientes. Também ofereceu proteção contra predadores, aquecimento em regiões frias e possibilitou uma nova forma de convivência social ao redor das fogueiras. Essa espécie também produzia ferramentas mais variadas e elaboradas do que as dos seus antecessores. Usava machados de pedra, pontas de lança e outros instrumentos para a caça e o dia a dia. Além disso, o Homo erectus apresentava uma capacidade maior de organização social e planejamento coletivo. Ele caçava em grupo, provavelmente já se comunicava por sons articulados e vivia em bandos com certa divisão de tarefas.
Uma das espécies mais conhecidas e estudadas da linhagem humana é o Homo neanderthalensis, também chamado de Neandertal. Ele viveu principalmente na Europa e na Ásia Ocidental, em ambientes de clima frio e desafiador. Os neandertais tinham o corpo robusto, a testa baixa, o nariz largo e o crânio com capacidade semelhante à dos seres humanos modernos. Produziam ferramentas de pedra bastante refinadas, confeccionavam roupas com peles de animais, caçavam com habilidade e já demonstravam comportamentos simbólicos. Há evidências de que os neandertais enterravam seus mortos com algum tipo de cuidado e que cuidavam dos membros doentes ou idosos de seu grupo, o que indica um desenvolvimento emocional e social bastante significativo. Durante muito tempo, pensou-se que o Homo neanderthalensis era uma espécie completamente separada do Homo sapiens. Hoje, sabemos que houve cruzamento entre essas espécies e que traços genéticos dos neandertais ainda estão presentes em muitos seres humanos atuais, especialmente entre as populações europeias e asiáticas. Por fim, chegamos ao Homo sapiens, que é a espécie à qual pertencemos. O termo Homo sapiens significa homem sábio, e não é por acaso. Essa espécie surgiu há cerca de 300 mil anos na África e, com o tempo, espalhou-se por todo o planeta, substituindo ou se miscigenando com outras espécies humanas. O Homo sapiens apresenta um conjunto de características que o tornou altamente adaptável: cérebro volumoso, pensamento simbólico, linguagem articulada, capacidade de planejar em longo prazo e grande habilidade para transformar o meio ambiente. Foi o Homo sapiens que desenvolveu a arte rupestre nas cavernas, criou ferramentas complexas de osso, pedra e madeira, inventou as primeiras formas de organização social, praticou rituais religiosos e, mais tarde, deu origem às primeiras aldeias, cidades e civilizações. Ao longo dos séculos, vários fósseis foram encontrados e se tornaram marcos fundamentais para entender a trajetória evolutiva humana. Já falamos sobre Lucy, um fóssil do Australopithecus afarensis encontrado na Etiópia. Ela viveu há mais de 3 milhões de anos e é um dos esqueletos mais completos dessa época. Outro achado importantíssimo foi o de Luzia, um fóssil feminino encontrado no Brasil, na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Luzia viveu há cerca de 12 mil anos e é o mais antigo fóssil humano encontrado até hoje no continente americano. Sua descoberta trouxe novas reflexões sobre as rotas de ocupação das Américas e sobre a diversidade da espécie humana já na pré-história. Também merece destaque o Homo naledi, uma espécie descoberta na África do Sul. Ele apresenta uma combinação surpreendente de características modernas e primitivas, como crânio pequeno e postura ereta. Essa espécie pode ter vivido há cerca de 300 mil anos e sua descoberta recente ainda está sendo analisada, pois pode reconfigurar muitas das certezas que tínhamos sobre a evolução humana. A diversidade de espécies humanas que existiu ao longo da história é impressionante. Cada uma delas trouxe contribuições importantes para a construção daquilo que somos hoje. Elas não foram apenas degraus numa escada evolutiva. Foram experiências de vida, de adaptação, de inteligência, de criatividade e de cultura. Conhecer as primeiras espécies humanas nos ajuda a perceber que a humanidade não nasceu pronta. Ela foi se construindo aos poucos, em meio a desafios, descobertas e transformações, e continua em constante evolução. Na nossa próxima aula, vamos falar justamente sobre como essas espécies começaram a dominar o mundo à sua volta, criando ferramentas, dominando o fogo e desenvolvendo tecnologias que abriram caminho para tudo que veio depois. Te encontro lá.